Estamos aí no Girando no Cano da semana passada, onde o professor Fábio e o professor Kleber tiveram uma discussão sobre o que era esporte, o que era pole dance, o que era prática esportiva. E vamos ficar aí com a entrevista. Vou soltar aí, liberta DJ. Gira no Cano, pessoal! Gira no Cano, na Pole Dance FM. Então ele entra dentro da classificação de esporte? Eu vou te explicar o porquê. Boa noite, eu sou Amanda Cox, estou aqui na Pole Dance FM. Estamos com dois entrevistados aqui essa noite, de quarta-feira, falando sobre Pole Dance e esporte. Primeiro a gente vai perguntar aqui pro professor Kleber e pro professor Fábio o que é Pole Dance, se ele é um esporte, se ele é uma arte. Por favor, professores, para o público que gosta tanto dessa arte. Eu entendo que o esporte ele não é considerado uma modalidade esportiva. Contudo, ele não se enquadra como esporte. Porque esporte, apesar de ser uma atividade física, que despende um gasto energético, enfim, tem um fim específico, dentro do Pole Dance ele não se enquadra dentro das modalidades específicas e dentro de uma classificação enquanto esporte. Mas classificação... Quem faz a classificação? Então você classifica em esportes coletivos, esportes individuais, enfim, você tem uma classificação da modalidade esportiva para você enquadrar dentro do tema esporte. Mas reforçando a vocês, meninos, que Pole Dance é uma arte indiana de 250 anos, que foi considerada esporte, inclusive feita por homens e mulheres, há muito tempo atrás, né? Para fortificar o tônus muscular do abdômen. É como se fosse uma yoga praticada num cano, né? Que foi transportada, obviamente, para a sociedade capitalista e virou uma coisa, digamos, ludibriada pelo público masculino, mas que no final virou um fetiche, virou sensual, mas que no final, sim, é uma coisa que movimenta o corpo, uma coisa que tem a ver com respiração, uma coisa que tem a ver com autocontrole e, por que não falar, com amor mesmo, que nada mais é do que você religar o seu cérebro e seu corpo no mesmo lugar. Então estamos aqui com um super papo com nossos professores. Primeiro é o seguinte, qual que é a origem da palavra esporte? A origem da palavra esporte é deporto. Os caras navegavam 6 meses, 1 ano, para chegar num lugar, ou menos, e aí a hora que eles embarcavam num lugar, eles tinham que deportarem. O esporte vem do deportarem. Só que esporte é com o passar do tempo, então ele ganhou outras designações. Com o passar do tempo ele mudou a sua classificação. Mas peraí, mas é assim, mas vamos ver a origem da palavra. Se eu chegava de um navio, a minha intenção era sair de um navio que estava meses lá, dias, semanas, eu queria me divertir. Então o divertir era vamos nos deportar. E aí a gente saía desse navio para fazer o quê? Beber, dançar, farrear. E então o esporte, por no seu ponto de vista, está só ligado ao conceito de diversão e não ao conceito de sobrevivência na época que era... Não é uma questão de sobrevivência, é uma questão de prazer. Mas estava atrelado. Você não vive... O esporte hoje não é prazer? Depende. Depende do quê? Tem muitos que praticam o esporte pelo prazer, sim, mas o esporte pode causar uma infinidade de lesões, uma infinidade de problemas, enfim, pode causar muitos malefícios também. Traz seus benefícios, mas também tem seus malefícios. Concordo. Só que, peraí, se a gente pegar a origem da palavra esporte, é lazer, né? Eu vou me deportar do navio para chegar em algum lugar e me divertir. Só que o esporte é plural. Não tem como eu chegar e falar assim, o esporte é só competição. O esporte é só... O cara que faz isso pra mim é muito louco. Que o cara vai chegar e falar assim, o esporte é só a modalidade esportiva registrada numa determinado local. É o basquete, é o badminton, é o futebol. Não. Mas o esporte enquanto lazer, então ele perde sua essência. Porque então o lazer você leva pro lado da brincadeira, pro lado da emoção, pro lado dos jogos, enfim. Então tá. Então vamos chegar numa conclusão. Pra mim,
O esporte é plural. Ele é o esporte. Peraí, o esporte na rua jogando não tem regra e não tem uma federação. É esporte ou não é? No meu ponto de vista, não. Pra mim é, porque é esporte, porque o esporte é plural. Sim, mas para você praticar um esporte, você precisa de uma modalidade esportiva, de uma federação, de uma confederação. Caso não tenha isso, porque tem outros valores inseridos, então culturalmente, enfim, tudo isso para se chegar ao esporte e não ao esporte lazer, porque aí você entra no esporte lazer e não no esporte espetáculo, telespetáculo, envolve Mas aí você dividiu esporte lazer, esporte espetáculo. Eu tô falando de esporte. O esporte, a origem e o que é esporte. Esporte desde a brincadeira do moleque na rua jogando bola ou de uma federação. Por isso que eu falo, é plural. Ou não é plural? Só que o esporte, o moleque jogando bola na rua, envolve a brincadeira, brincadeiras de infância, envolve a cultura. E não é esporte? Não deixa de ser esporte, mas no meu ponto... Não deixa de ser esporte, mas é esporte. A prática é um esporte, mas a finalidade é diferente. Mas a finalidade é diferente. Se polidense, agora vamos analisar. Se polidense, ela estiver se movimentando, está se mexendo, ela sobe, desce e faz vários movimentos com o seu corpo. Entendeu? Eu como prática corporal. Prática corporal é diferente de esporte? Prática corporal está dentro do esporte, mas não é igual ao esporte. Então me define prática corporal. Prática corporal? Qualquer movimento que a pessoa demonstra de forma espontânea, de forma livre, de forma intencional ou não, que caracteriza... De forma livre, intencional ou não? Que caracteriza... Mas a origem, ele falou assim que polidência é prática corporal. Vamos analisar. Se polidência é prática corporal, não é esporte, a origem da palavra esporte não era prática corporal antes? A prática corporal está inserida por esporte, porque a prática corporal acompanha o indivíduo desde a sua essência. Então, a essência da palavra esporte era prática corporal. Só que com os valores, só que com os princípios e interesses envolvidos de uma sociedade capitalista, por uma sociedade objetivando o marketing, então objetivando o lucro, objetivando outros conceitos que a palavra esporte, por isso que vem a classificação de esporte, modalidade. Se você está dizendo deturbaram, então não é a essência da palavra esporte. Como? Por entender assim. Se você falou, então não é a essência do esporte. A essência, então, do esporte? Se você acabou de me falar que deturbaram a palavra esporte, o sentido do esporte. Sim, porque o esporte, como você falou, era pro lazer, sim. Antigamente, assim, eu via como esse conceito. Hoje eu não vejo como esse conceito. Porque a nossa sociedade é uma sociedade capitalista, uma sociedade... Mas aí você tá vendo igual a sociedade. Resultados. Então, sim. Mas aí você tá tendo valores da sociedade nos seus valores. Mas a nossa sociedade está doente. Então, como ter valores de uma sociedade doente numa coisa que você acha que é certa? Agregar princípios individuais, princípios coletivos, agregar princípios ao esporte e não esporte pelo esporte, e sim esporte para o esporte. Então explica, esporte pelo esporte e esporte para o esporte. Esporte pelo esporte, esporte pelo simples fato de você praticar. Esporte para o esporte, você praticar para um conceito, para uma finalidade. Mas peraí, o meu conceito pode ser diferente do seu. O meu conceito pode ir longe. O meu conceito pode ser o simples fazer e me subir no polidense. Foi bom o debate? Voltamos aqui a Amanda Cox, no Polidense FM. Estamos aqui com o professor Kleber e o professor Fábio. E você, ouvinte, que quer deixar sua opinião a respeito desse tema super interessante, é legal vocês deixarem então um recado no nosso Face ou mandar um e-mail para radiopolidencefm@hotmail.com e registrar aí a sua opinião sobre isso. Quiser deixar alguma curiosidade, mandar um beijo, quiser entrar em contato com o professor Kleber ou o professor Fábio, seria bem interessante também. Agora, na sequência, vamos ficar com 3 clássicos aí da música romântica que com certeza vocês vão adorar.